Vamos começar então, professora. Vocês estão me escutando? Sim, Sim, Tá, vamos sim. começar então. Quem que, é a Du, né, que vai iniciar? isso. Tá, é a Então, Du. hoje eu e meu grupo, boa noite, né, primeiramente. Boa noite. Eu e meu grupo vamos falar um pouco sobre a novela Amor e Perdição. Meu grupo é composto por Giovana, Isabelle, Giovana Tressoldi, Jean, Emily, Caio e Niê. Acho que foi o nome do grupo. Então, vou iniciar falando um pouco sobre o autor. Camilo Castelo Branco nasceu em Freguesia dos Mártires, em Lisboa, Portugal, no dia 16 de março de 1825. E ele faleceu aos 65 anos em Vila Nova, em junho de 1890. Ele era filho de Manuel Joaquim e Jacinta Ferreira. Aos 2 anos ele ficou órfão da mãe e aos 10 perdeu o pai também. Aí ficou um pouco bravo com a vida por esse fato. Ele vivia também uma turbulência política e social. Após a morte de seus pais, ele passou um período morando com a tia e depois foi morar com sua irmã mais velha, Carolina Rita. Aos 16 anos, ele teve seu primeiro casamento. Ele tentou estudar medicina, direito, mas o negócio dele era escrever mesmo. Ele não conseguiu finalizar nenhum dos cursos. Ele se entregou também à vida boêmia e ele recebeu um período de educação irregular através de 2 padres. Na adolescência, ele se formou lendo clássicos literários, portugueses latinos e eclesiásticas. Ele era romancista, cronista, crítico, dramaturgo, historiador, poeta e tradutor. Ele foi também o primeiro visconde de Correia Botelho. Esse título ele recebeu pelo rei de Portugal, Dom Luís I, e ele foi também um dos escritores portugueses mais importantes do século XIX. E Amor de Perdição é a sua novela mais renomada também. Suas obras passionais fazem dele um representante do ultrarromantismo em Portugal. Ele foi também um dos primeiros escritores a viver da escrita. A escrita como um meio de ganhos. Agora eu vou passar a palavra para o Jean, que ele vai falar um pouco sobre a vida amorosa do escritor. Bom, para quem não sabe, Camilo Castelo Branco teve uma vida bastante tumultuada, né? Aos 16 anos ele se casou com Joaquina Pereira de França, que na época tinha 15 anos, e essa relação é resultado de uma paixão muito jovem, então era bem nítido que não ia dar certo, que não ia durar tanto tempo. Mas essa relação deu a Camilo uma filha, e depois de 2 anos, Camilo e Joaquina se separaram, e é a partir daqui que o autor começa a viver uma vida de boemia, né? Então, é aí que ele começa a ter um relacionamento romântico com sua prima, que se chama Patrícia Emília, só que como ele tinha medo da interferência da família e como ele tinha bastante medo que a família interferisse nessa relação, nesse romance deles, ele sequestra a sua prima e para que eles possam viver o romance. Só que como ele ainda era casado com sua primeira mulher, o autor foi preso e acusado de sequestro e adultério, que era crime na época. Então, após a saída do autor da prisão, a sua prima ainda assim decidiu manter o relacionamento com ele. Só que depois eles se separaram e o autor conhece aquela que muitos chamam de a mulher da vida de Camilo Castelo Branco. E essa mulher se chama Ana Plácido. Só que
ela já estava de casamento marcado, né? Ela estava de casamento marcado com um brasileiro chamado Manuel Pinheiro, e eles se casam, só que ela era extremamente apaixonada por Camilo, e é nesse período que o autor conhece a depressão. A biografia diz que depois de 8 anos, Ana Plácido e Camilo se reencontram e se tornam amantes. E como traição na época era crime, como eu já havia mencionado, eles são descobertos e vão para a prisão. Esses eventos aconteceram por volta de 1850 a 1861. Depois eles saem da prisão e vão morar junto e têm 2 filhos. E é a partir daqui que começam muitos problemas familiares, problemas com os filhos, problemas de saúde. E quem vai falar um pouco disso é a minha colega Heloísa, então eu vou passar a palavra para ela. Bom, depois de anos, ele volta a encontrar Ana Plácidos. Depois da prisão, eles passam a morar juntos em uma quinta. Eles acabam tendo 2 filhos, porém a vida de Camilo passa a ser marcada por acontecimentos trágicos, como morte e doença. Ele contraiu sífilis e essa sífilis vai resultar em uma cegueira irreversível no futuro. Os 2 filhos que ele teve com Ana Plácidos, eles não vão ser completamente saudáveis, sendo um muito rebelde. E em 1º de junho de 1890, ele tira a própria vida em decorrência de todos os acontecimentos trágicos de sua vida e por não saber lidar com a sua cegueira. Agora eu vou passar a palavra para o Caio. Caio? Oi, boa noite. Então, muito disso da vida do autor, a gente pode observar nas suas obras. Por exemplo, a Perdição, ele estava preso. O período que ele ficou preso, eles têm que escrever um. Caio, a gente não está te ouvindo. Conforme o Caio estava falando... Oi? Não sei o que houve, algum problema técnico ali com o Caio. Conforme a gente estava falando, ele estava falando, a gente pode observar na obra do Camilo Castelo Branco uma autobiografia muito forte. É como se o amor de salvação fosse o desejo da vida dele, que ele não teve, né? Porque a Ana Plácido é muito parecida com a Teodora Palmira, né? As condições em que eles se encontraram, o adultério, tudo isso é retratado na história. E o amor de perdição, desculpa, seria a história que eu desejaria para ele. E o amor de salvação... Estou me perdendo. O amor de salvação seria o fim que ele desejaria para ele. Mas, na verdade, ele ficou mais para o amor de perdição, né? Que também tem dados autobiográficos, porque quando ele é preso na torre da Castelo do Tombo, ele vai ler nos assentamentos a história de um antepassado dele, de um primo de outras gerações, e ele começa a escrever, então, a história da Teresa, né, que é personagem do amor de perdição. Caio, tá ouvindo? Oi, prof, estou sim. Eu achei que você estava com problema técnico, por isso que eu falei. Pode falar. Sim. Não, era isso mesmo. É porque a internet estava travando, né? Veio meio cortado para mim. Mas era isso mesmo. Ok. Agora é minha vez, prof. Bom, eu vou falar sobre a obra, sobre o livro em si. O livro começa com o título O Autor,
e esse autor é o narrador da história. Esse narrador, ele se mostra um homem sozinho na véspera de Natal, ele não tem filhos, ele não tem família, ele não tem com quem passar, e ele está na área urbana. Então, com isso, ele resolve ir para uma área mais rural, que é chamada de Moinho. E chegando nessa área rural, ele encontra com um moço que fala que conhece ele. E ele fala assim, não, eu não lhe conheço, não estou te reconhecendo. Aí o moço fala assim, então vem aqui perto da luz que você vai me reconhecer. E aí ele fala, não, você está enganado, eu não te conheço, eu não sei quem é você. Aí ele fala, a minha aparência está diferente, eu engordei, eu estou usando óculos, eu tenho uma barba muito grande, mas eu sou o Afonso Teivi. E aí ele falou, e a gente era amigo na juventude. Aí ele relembrou, ele falou, nos tempos de Lisboa a gente era realmente amigo. Aí o Afonso o convida para a sua casa. Chegando lá, ele tem um susto, porque são 8 crianças, ele tem 8 filhos, e tá uma bagunça lá a casa dele. Aí o Afonso convida para entrar e chama a sua esposa. A sua esposa estava cozinhando, aí ele fala assim, olha, vem aqui, temos visitas, não precisa de regalias, não, pode vir do jeito que você tá. Aí a moça chega lá para ver e ele até meio assusta, assim, porque aquela moça que chegou ali não era a moça com que ele viu o Afonso na sua época de amizade, né? Aí, depois, eles no outro dia saem para cavalgar, e aí o rapaz pergunta para Afonso, né? Fala assim, nossa, o que aconteceu com aquela moça que eu te vi uma vez na cidade, que vocês estavam num cavalo junto? Aí ele reluta, ele não quer responder, né? Aí eles chegam, tipo, numa espécie de pousada, e lá o Afonso explica, ele fala assim, olha, debaixo do teto da minha mulher eu não falo sobre outra mulher, sobre outra paixão minha, né? E aí ele fala, mas agora eu vou te contar toda a história. E aí ele começa a contar a história desse amor, né? Ele conta que a mãe dele, que chamava Dona Eudália, tinha uma amiga da época de escola, que elas estavam junto no convento, e as duas prometeram os filhos para se casarem, que era o Afonso e a Teodora. Só que a mãe da Teodora morre, e ela vai ficar sob a tutela do seu tio paterno, que chamava Romão. E ele era casado com a senhora Eleutéria, e juntos eles tinham um filho chamado Eleutério. E aí, quando ela morre, ela vai para lá, né? Só que, assim, eles colocam ela no convento e não amparam ela de nenhuma forma. Muito pelo contrário, eles só faltam falar que ela está fazendo drama, porque a mãe dela morreu, porque ele basicamente fala assim, hoje é você, amanhã sou eu, a vida é assim, eu não sei o quê. E aí ela vai para esse convento e ela só pode sair desse convento quando ela casar. Lá ela vai estudar, vai aprender a ser uma esposa, e aí ela só pode sair quando ela casar. Como ela era prometida para Afonso, a mãe de Afonso e ele, às vezes iam visitar ela nesse convento, né? E eles sempre estavam indo lá. Ela conhece uma amiga chamada Libana, e as duas não gostam do convento. Para elas, o convento é uma prisão. Elas querem sair dali a qualquer custo. Elas até tramam fugir, só que tem uma história no convento que a última pessoa que tentou fugir morreu, porque elas queriam fugir pelo um túnel que tinha embaixo do convento, e a última que tentou fugir foi para lá, morreu, e foram achar ela muito tempo depois. A Libana, ela também tem uma paixão que se chama Alfredo. E o Alfredo só tinha ido uma vez visitá-la, né? Só que ele ainda não tinha barba, e ela falou que ele tinha um pouco de feição de mulher. Então ela manda uma carta para ele, falando para ele ir lá vê-la, né? Fantasiado de criada, que aí ninguém reconheceria e os dois poderiam se ver. Aí eles ficam sabendo dessa história, e quando ele chega lá na portaria, não deixa ele passar, e ela é expulsa do convento, porque é errado, né? Não tinha como. Aí a Teodora começa a ficar muito triste, porque depois disso ainda o Afonso ele vai para Lisboa estudar por 2 anos. E aí depois ele promete voltar para Braga e casar com ela, né? Só que aí ela começa a ficar triste, porque ela já não tinha a companheira dela, que elas eram as mais terríveis, digamos assim, sempre estavam de castigo, porque elas não gostavam dali.
E agora ela não tinha nenhum amor dela para ir vê-la, né? E aí ela começa a ficar muito triste. Aí o tio dela, o Romão, começa a ir visitá-la com o Eleutério. Só que o Eleutério tinha uma aparência duvidosa, assim. Não chamava a atenção dela. E ele também nem sabia ler, nem nada. Ele só vendia as coisas lá e era assim. Então ela não tinha muito interesse por ele, não. Mas o tio dela ainda estava tentando casá-los de alguma forma. Aí ela manda uma carta para a mãe do Afonso, para a dona Eudália, e fala assim: olha, eu quero adiantar o casamento, porque eu não consigo mais ficar aqui, né? Tem como, só que ela não passa nem essa carta para o Afonso e nem responde ela. E aí a Teodora fica meio que num beco sem saída, né? Aí, para poder se ver livre daquele lugar que ela odiava, ela detestava, ela casa com Eleutério. E aí ela vive uma vida luxuosa, que ela gostava, que ela queria ter, né? E quando o Afonso descobre que ela casou, ele fica muito mal, ele fica depressivo, desiludido, e ele pede dinheiro para a mãe dele para ele sair de Portugal. Ele não quer ficar ali, ele quer sair, ele tá cansado dali, né? Aí ele sai e depois ele retorna e vai estudar em Coimbra, que é a faculdade de Portugal, né? E lá ele é um universitário muito assíduo, ele é bem engajado, ele faz parte de grupos dos estudos literários. E, assim, ele escreve muito bem. Ele até fala que, muitas das vezes, os amigos dele querem tirar sarro comparando ele com grandes autores, mas ele não se acha, ele acha que ele não escreve bem. Aí tem um problema com a faculdade, problemas políticos, e ele vai para a casa da mãe dele. Chegando lá, tá a Mafalda. A Mafalda é uma prima dele, e a família, assim, de alguma forma tenta empurrar os dois para se casar. Só que ele considera ela como amigo, ele não quer, e ele começa a receber muitas cartas da Teodora, porque por mais que a Teodora tivesse casado com o Eleutério, ela ainda amava o Afonso. E aí, quando ele não responde essas cartas, porque é adultério, né? E pela criação religiosa que ele teve, a mãe dele sempre falando, ele não respondia, ele não achava certo. Aí, por pressão de um amigo dele, o José de Noronha, ele responde uma carta, né? Só que essa carta acaba caindo na mão do marido da Teodora, só que ele não sabe ler. E aí ele dá para o Fernão Teivi, e o Fernão Teivi é pai da Mafalda, então ele é tio do Afonso. E aí ele rasga a carta, ele fala assim: não, só tem besteira aqui, não tem nada não. Só que o Afonso, não contente com isso, marca um encontro e é na casa da Teodora. E quando ele chega, e quando eles estão conversando, o marido da Teodora chega. Aí ele começa a falar o que é isso, o que ela está fazendo. Então ela aponta uma arma para ele e fala que ninguém manda nela e que ela vai embora dali. Aí ela foge com o Afonso e eles vão viver junto. Só que a mãe do Afonso, ela não gosta. Ela sustenta os dois assim, mas ela não queria que ele casasse com ela de forma alguma. Mas aí, depois de um tempo, ele recebe uma carta da Mafalda falando para ela que a mãe dele havia morrido, mas que ela tinha perdoado ele por ter ficado com ela, né? Só que ele começa a desconfiar, começa a azedar a relação entre ele e a Teodora, porque ele começa a ver umas cartas, e um dia o Tranqueira, que é um criado dele, também alerta, fala: olha, eu acho que ela não é tão fiel a você como apresenta ser, né? Aí ele vai um dia e convida 2 amigos, pede para eles irem na casa, só que ele dá uma desculpa que ele não tá se sentindo bem, e deixa ela fazendo sala para os dois enquanto ele vai para o quarto. Só que aí ele volta propositalmente para a sala e ele vê o amigo dele com ela no sofá e o outro ali também. Aí então ele ficou desiludido novamente, saiu dali, ficou um tempo e falou que não queria mais. Ela ainda tentou jogar uns migué nele, mas ele não quis, falou: não quero, e foi embora. Aí ele volta, vende tudo e vai embora para a França e para Paris.
ele chega em Paris em busca desse amor de salvação dele. Ele quer um amor que salve ele, que deixe ele bem de novo de alguma forma. Mas ele fica pobre, ele perde tudo. Tudo. Aí tem uma casa que é de família, que ele iria vender, mas a mãe dele fez ele prometer que ele não venderia aquela casa. Aí, para não sair da família, ele vende para o tio dele, o Fernão, fala para o tio dele comprar a casa e para ficar na família. O Fernão morre e no leito de morte ele pega as escrituras e dá para Mafalda entregar para ele, dá dinheiro também. Só que a Mafalda, ele sabia que se a Mafalda fosse sozinha, o Afonso não aceitaria. Então ele manda a Mafalda ir com o padre Joaquim. E aí eles chegam lá, ela entrega, aí ela fala que ela vai se juntar às irmãs de caridade, porque ela já não tem mais propósito, né? Aí o padre Joaquim faz toda uma interlocução ali para os dois ficarem juntos, e é assim que eles acabam casados, juntos e com 8 filhos. É isso, prof. Se alguém do grupo quiser complementar. Eu acho que agora é a Emily, não é? Sim. Oi, eu estou aqui. Posso falar? Claro, Isabelle. Complementando o que a Giovana já disse, né, sobre os personagens e a história, O Amor de Salvação é um romance assim, muito que retrata a sociedade, as questões familiares e os valores da época, né? Como, por exemplo, o casamento não tinha assim, o valor que hoje a gente anseia mais pela questão do amor verdadeiro, aquela união bem familiar. As questões que eles tinham com o casamento era mais questão de poder, para continuar assim, com uma certa visibilidade na sociedade. Eles visavam mais por isso. E o personagem principal, né, o Afonso, eu vi assim que na história ele é muito encaminhado, ele não consegue tomar decisão sozinho. E por ele ser, assim, desejar loucamente a Teodora, né, que é uma mulher fora do padrão da época, ele, toda vez que ele precisa tomar uma decisão, pensar por ele mesmo, ele sempre tem que estar sendo guiado ou pela Mafalda, depois que a mãe dele morreu, né? E quando a mãe dele estava viva era a mesma coisa. Então, a situação da história se passa basicamente nisso, né? Ele tentando conduzir a vida dele através das instruções da mãe, da irmã, e com aquela vida totalmente bagunçada, sem perspectiva, e mostrando os valores que a época tinha mesmo. Ok, Isabelle. Ok, equipe. Muito vocês falarem, né? O trabalho consiste nisso mesmo. Uma leitura de um enredo, com cuidado, como eu vi que vocês fizeram, que vocês sabem detalhes da narração. A abordagem do narrador, desse narrador, que é em primeira pessoa, tá certo? Sim. Que é o Romão que conta a história dele, né? E assim, há uma questão interessante que eu tenho que abordar, que é a questão metaficcional, né? É um livro que fala de outro livro. Então, quando lá no começo o Romão ele encontra aquele amigo que não reconhece mais ele, porque ele está gordo, porque ele, né, é casado e tem 8 crianças, ele diz, a minha vida mudou completamente, né? Aquela perdição que eu tinha pela Palmira, né? Acabou. Ele coloca muito da história dele da Ana Plácia aí dentro. E quando um livro fala de outro livro, a gente chama de função metalinguística. Vocês já devem ter visto isso nas aulas de linguística. E em literatura a gente chama de metatexto, que é esse processo que o escritor utiliza escrevendo um livro
para dentro daquele livro sair outro livro. Então, esse amigo dele fica, né, se surpreende com a história dele e vai contar a história do Romão e o seu amor de perdição, que virou amor de salvação, pela Teodora Palmira. Né? Teodora significa dom de Deus. A partir do momento que a Teodora Palmira muda o seu comportamento, né? Ela já é levadinha, né? Mas assim, ela deixa de se chamar Teodora para se chamar Palmira. Ela perde essa conotação de mulher anjo, que a gente tem muito no romantismo, a mulher demônio e a mulher anjo. Não existe representação de uma mulher de verdade, com as suas características, né, com as suas diferenças, com os seus defeitos. A gente vai ter esse embate entre a mulher anjo e a mulher demônio, que a gente vê representado aí pela Mafalda e pela Teodora Palmira. A Isabelle comentou que o Romão não tem muita personalidade, de fato, ele não tem, ele é conduzido como uma canoa, né? Conforme o vento toca, ele vai, né? Então, quando ele encontra a Mafalda, ela que vai direcionar a vida dele, que era direcionado pela Teodora. Tem até um pedaço da narrativa que ele está quase esquecendo a Teodora, de repente ela passa montada num cavalo, aí volta toda aquela paixão, né? E aquele sentimento de estar amarrado perdidamente a alguém. Né? Então, o trabalho, já estou orientando aqui, mas eu vou orientar depois, né? Uma análise do enredo, do tempo que se passou, no caso, em século XIX, o espaço, né? A quinta, onde acontece a maioria as míseras páginas que são dedicadas ao amor, né? Fora disso, são espaços variados, até a cadeia, né? E a personagem, né? A gente vê a perspectiva da personagem. A personagem Romão é uma personagem redonda, não porque ele é gordo, não é isso. Redonda porque ele muda de comportamento no decorrer da narração. Isso é uma teoria que está no livro da Beth Bright, que é a orientadora da professora Letícia. A Beth Bright escreve esse livro que se chama A Personagem. Se vocês quiserem anotar para leitura, eu acho que esse livro deve ter online. E ela vai analisar a personagem plana, por exemplo, que nem a Mafalda, que não muda, a Teodora, que muda, é uma personagem redonda ou esférica, como a gente queira. O narrador homo-autodiegético, porque ele vai contar a sua própria história. Existe o tempo psicológico, né, que é o tempo do sofrimento do Romão, porque da alegria é muito pouco, né? Poucas páginas. Esse tempo do sofrimento do Romão e o amor dedicado, né, da Mafalda por ele, que esperou a vida, o tempo que foi preciso para casar com ele, né? Eu acho que está muito bom o trabalho. Eu vou mandar editar o vídeo, e inclusive isso ele vai tirar mesmo, que eu estou falando agora, que eu vou mandar editar o vídeo. Toda a gente não terminou ainda. Eu peço para ele cortar, ele corta, não tem problema. Tá. Mas eu estou gostando muito do trabalho. Ai, que bom. Eu tô Acho que falando, agora é a Emily que vai falar. eu estou falando aqui, atrapalhando vocês. Emily. Oi, professora. Que bom que você está gostando do trabalho. Depois que a Giovana agora apresentou para todo mundo todo o enredo e os personagens, eu queria explicar um pouquinho em qual
em qual escola da literatura esse livro tá. Porque a gente fala muito do... A gente sabe que tem características do romantismo, mas a escrita dele, na verdade, tem mais aspectos do ultrarromantismo, que é a segunda geração do romantismo, porque durante a leitura a gente vai percebendo muito a questão do egocentrismo do personagem, aonde ele sempre está voltando no eu, eu, eu. A gente percebe uma falta de diálogo entre os personagens, porque, no caso que a Giovanna explicou, teve uma carta que foi enviada da Teodora falando que ela queria apressar o casamento, porque ela queria sair do convento, e foi uma carta que não chegou até o Afonso, o que fez, e ela não teve uma resposta, o que fez ela acreditar que ele já não se importava tanto, e no meio do desespero ela foi lá e casou com um primo. Então tem essa falta de diálogo, essa falta de conversação entre os personagens que comuna em coisas que são tristes para a vida de ambos. Aí, sobre essas características do ultrarromantismo, eu queria citar aqui as que são bem presentes no livro, que é o escapismo, que o escapismo é a sensação de ser incompreendido do personagem. É quando a única solução que eles veem dentro da narrativa é fugir da situação. Que nem quando a mãe do Afonso morre, a primeira coisa que ele faz é se afastar de todo mundo, dos amigos, da Teodora, que os dois já estavam juntos. Inclusive, no livro, quando ela vai tentar consolar o Afonso, ele relata que ele sente de forma irônica da parte dela. O luto dela para ele não é verdadeiro. Então, a resposta dele é escapar de tudo aquilo, é ignorar as pessoas e ir se afastando cada vez mais. Outra coisa também é o negativismo e o sentimentalismo, que inclusive eles colocam como o mal do século no ultrarromantismo, porque sempre tem a ver com coisas muito, muito sentimentais, as obras. E no caso, como a senhora mesmo já citou, o autor ele coloca muito do que aconteceu na vida dele dentro dessa história. Então, é uma mescla. Quando você conhece a história dele, você consegue entender mais ainda como que ele está reproduzindo o eu lírico dele dentro da história. Aí, para ilustrar mais, assim, para todo mundo entender o que eu quis dizer, onde todas essas características estão presentes bem forte, eu vou ler um trechinho aqui do livro, que é o que o Afonso diz quando ele descobre que a Mafalda não, a Teodora se casou com o primo dela. Ele diz assim: o perdimento desse amor foi a suprema provação, a forja ardentíssima em minha alma. Foi lançado a voracidade de um fogo depurante, mas no interior, por tudo em que sombreava a negrura do coração, eram trevas, frio, letargia e esquecimento. Essa frase está no capítulo 4 do livro. Então, assim, só por essa frase aí, você consegue entender o impacto que foi para ele saber que a amada dele, que foi prometida há mais de 10 anos, tinha se casado com outra pessoa e ele não sabia. Então, a gente volta de novo no fato da falta de diálogo. Ela, no desespero, se casou com outra pessoa por sentir essa falta de interesse da parte dele, e ele, logo após descobrir sobre esse casamento, já entra nessa... que a gente consegue entender pelo que ele diz aqui, é quase que uma depressão quando ele descobre que ela está com outra pessoa. Agora eu vou passar para a Gi. Então, essa é uma obra muito rica.
para a nossa literatura. Camilo Castelo Branco, ele traz essa obra na sua vida, porque, assim, como eles disseram no início, Camilo morreu sentado numa cadeira, pobre, não tinha ninguém ali com ele. Ele dá um tiro na cabeça dele. Teve sífilis, teve um monte de problema de saúde. Então, assim, eu acredito que ele, quando estava escrevendo Amor de Salvação, ele quis também dizer um pouco da vida dele. Tem gente que compara Camilo Castelo Branco com Dom Casmurro, lá Dom Casmurro, que é Machado de Assis. Quando Machado fala da parte de que Capitu traiu ou não traiu. Então, Camilo, ele traz na sua obra a parte em que ele fica isolado, ele fica triste, que, na verdade, ele acha que a Teodora traiu ele nesse momento da traição. Quando ele chega lá no final do livro, ele fala assim que precisava de um amor para salvar ele. E quem é esse amor seria Mafalda, por tudo o que aconteceu. Então, bem no finalzinho, eu estou com o livro aqui, lá no finalzinho tem uma conclusão, e que ele, nos primeiras linhas, ele diz assim: mas não me prives por isso de ser eu o narrador da minha bem-aventurança. Aquela mulher que eu te apresentei, negligentemente vestida e abarrotada dos braços dos seus 8 filhos, é minha prima Mafalda, a esposa da minha alma, a salvadora do meu coração. Os olhos que me veem pelos da minha mãe, a consciência da minha consciência, a redentora das minhas alegrias infantis, a mãe dos meus 8 anjos, que minha santa mãe me enviou do céu. Ou seja, ele diz assim, ele fala que ela é a mãe dos 8 anjos dele. Então, já que Teodora foi, né, a mulher demônia, ele diz que Mafalda foi a mulher anjo que salvou ele. Ele teve que passar por tudo que passou e, no final, encontrar Mafalda e dar certo. Quando eu comecei a ler Amor de Salvação, eu ficava assim, nossa, não parece ser Amor de Salvação. Acho que esse título está errado, porque é um sofrimento atrás do outro. Mas quando você chega no final, que ele dá uma chance para Mafalda dá uma chance para ele, que eles conseguem ter uma vida, conseguem ter os filhos, ter uma família, ele disse assim que vale a pena. Então, Camilo Castelo, ele traz isso em suas obras. Pode-se notar também a digressão, porque ao mesmo tempo que ele está falando o presente, ele já está vendo o futuro, está vendo o que vai acontecer lá na frente. Então, é uma obra muito rica, contribuiu muito para a literatura brasileira que temos hoje, que é a literatura portuguesa, né? Ele era português, Camilo Castelo Branco. Nessas obras, eu fiquei curiosa também para ler Amor de Perdição, porque se Amor de Salvação foi assim, imagina Amor de Perdição. Não é uma obra que eu posso falar, por exemplo, lê que você vai entender. Para quem não é acostumado com a leitura, mas se você começar a ler e a pesquisar a vida do autor, você vai ver que tem todo sentido, tem toda uma história por trás dessa obra. E que quando o Camilo Castelo Branco escreveu, ele estava num momento da vida dele bem, assim, eu acredito que fosse assim no pico da vida dele, assim, na hora assim de, vou escrever isso aqui e vou relatar. Foi quando acho que ele encontra a Patrícia, se eu não me engano. Então, é uma obra rica. Eu gostei muito. Obrigada, professora, pela oportunidade de conhecer essa obra. Para mim, acrescentou bastante para mim. E eu acho que vou ler Amor de Perdição. Como que vai continuar assim, né,
no escutar, no dizer do autor, o que ele quis dizer. Agora acho que a Isa vai complementar. Olha, eu é que agradeço a equipe, o empenho de vocês, né? Por não terem tido orientação de seminário. O trabalho de vocês ficou muito bom, mas muito bom mesmo. E eu senti certas dificuldades em caracterizar termos, né? Porque vocês ainda não conhecem, vocês até colocaram feedback, né? Porque esse livro é cheio de prolepse, ele vai para o futuro, né? E ele é cheio de analepse. Ele volta para o passado. Não é um livro que a gente pode chamar de um tempo linear cronológico, dentro da teoria da literatura, né? Que a gente usa esses termos dentro do estruturalismo, na abordagem estrutural da obra. Outra coisa também eu quero comentar que a participação de vocês foi muito boa. O Jean colocou alguma coisa aqui interessante. Ah, sim, vocês tiveram aula de teoria literária, né? Então, vocês têm essa base, né? A Maria Ângela é um amor de pessoa. Muito esforçada também, né? Ela me substituiu durante 3 anos, praticamente, em que eu estive doente, né? E eu encontrei alunos muito preparados. Eu já peguei aluno no 4º ano, já bem preparado. E eu só tenho a agradecer a ela. Ok, Isabelle. Não, mas assim, eu também não orientei. Então, as próximas equipes já sabem que fazer essa abordagem também formal, né? Hoje não está muito mais em moda essa abordagem formalista, né? Mas no TCC de uma dos alunos que eu estou orientando, o Tiago pediu, olha, eu quero sentir mais dos elementos da narração. Está muito bom, ele deu uma nota muito boa para a aluna, mas falta falar do narrador, está faltando abordar a personagem, principalmente o tempo em que isso ocorre. Porque às vezes a gente se pauta muito pelo sociológico do Antônio Cândido, que é a nossa Bíblia de referência, e acaba se esquecendo, né, dessas teorias que já estão são mais antigas, mas ainda está muito em voga nos cursos de letras, e eu acho importante para você conhecer a estrutura do texto. E agora a gente quer mais solto, mais voltado para outras análises, baseadas no Bakhtin, no Sartre, no Jung, né? Quem está comigo lá no grupo de pesquisa vê que a gente trabalha muito com símbolo, né? E isso ajuda a gente a ter uma visão mais aprimorada também. Mas o livro do Castelo Branco é um livro que está condensado dentro de um período de ultrarromantismo. Não dá para viajar muito, né? O que dá é para a gente sentir essa emoção que o Jean fala ali, que advém no Camilo Castelo Branco, e ele consegue transferir para o texto, né, toda essa emoção, esse embate, esse sofrimento por amor. E eu me lembro de criança, né, acho que eu tinha uns 8 anos, estava passando A Escrava Isaura na Globo. Nossa, quem assistiu A Escrava Isaura não esquece nenhum capítulo, porque a televisão era uma invenção nova, né? A novela ainda era em preto e branco, e a gente se apaixonou pela Lucélia Santos, o Brasil se apaixonou pela Lucélia Santos. Depois ela abandona a carreira, não sei porquê, mas ela é uma excelente atriz, e tem um capítulo que ela está lendo para a Dona Esther, que é assim, a madrinha dela, porque ela era escrava ainda, né? É a madrinha dela que ensinou ela a tocar piano, que veste ela como uma escrava branca, né? Por isso que o livro tem essa crítica tão grande. Era uma escrava muito bonita, mas porque era branca e usava um crucifixo.
no pescoço. Se ela fosse negra e do candomblé, hoje sim, né? Hoje agora está na moda essa abordagem aí, através de autores excelentes como a Conceição Evaristo, o Lázaro Ramos, tem um rol, Mia Couto, tem um rol de escritores aí que estão abordando essa questão, né, da religiosidade, dos costumes, da língua, resgatando essa literatura, porque Portugal colonizou a região da África, de Cabo Verde, ali, ó, aquela parte da África que pertencia a Portugal até 1970. Então, eles estão construindo um corpus de escritores agora, né? A literatura deles é uma literatura que vem com relativo atraso em relação à nossa, como a nossa vem com relativo atraso em relação à europeia e à britânica. E, bom, enfim, eu acho que o trabalho contemplou os objetivos, e que bom que gostaram da obra. Não dá para passar a vida sem ler um livro do Camilo Castelo Branco, né? Como eu estava dizendo para vocês, a Isaura, um dos capítulos, ela estava lendo para Esther um livro, ela falou: estou lendo o livro do senhor Camilo Castelo Branco, Amor de Salvação. E aquilo ficou na minha cabeça, né? O nome do autor e do livro, a vida inteira. Até quando eu fui fazer letras, eu pude ler, pude fazer trabalhos, e vi aquilo que a minha mente tinha idealizado, né? Porque eu era apaixonada. Eu sou apaixonada por aquela novela. E é um livrinho assim que não dá 100 páginas, eles deram volume para a novela e tal, e agora da versão da Record eu assisti a primeira vez, mas depois eles passaram tantas vezes que eu não aguento nem ver a cara daquela atriz mais. E eles mudam o final. Isso mesmo, Rafaela. Parabéns pelo seminário, gente. Vocês foram muito bem. Professora, eu tenho uma dúvida. Pode ficar tranquila. A senhora tinha falado sobre o metatexto e eu não consegui entender qual é o metatexto que os dois livros do Camilo Castelo Branco tratam. Bom, no Amor de Perdição, eu me esqueci o nome do personagem principal. Simão. É o Simão e a Teresa, né? Então, o Simão, ele é preso porque ele comete um crime, ele é um jovem rebelde, meio retrato do Camilo Castelo Branco, e aí ele é preso na Torre do Tombo, e lá tem todos os registros, né, das pessoas que cometeram crime, e ele encontra nesses livros de anotações a história de um primo dele que teria passado pela cadeia também, e ele vai pesquisar e escrever essa história, essa personagem, que é a história do Romão e da Teresa. Então, a gente tem um livro que fala sobre livro. A gente pode também um quadro, que está desenhado um quadro, essa relação. Quando uma arte fala da própria arte, a gente chama de função metalinguística, como no caso do Amor de Salvação, onde esse cara, esse amigo do Romão, ele ouve a história né, e se põe a escrever. Então, é um livro que vai falar da própria arte de escrever. Hoje em dia está muito na moda essa análise metalinguística. Eu trabalho muito com literatura juvenil, né, e alguns autores como a Lígia Bojunga, a Silvia Ortoff, as boas escritoras, né, Ana Maria Machado, eu detesto isso, trabalham muito na esteira da metalinguagem.
Agora imagina... Professora, até no prefácio de Amor de Perdição, o próprio Camilo fala da escrita dele, né? Que ele fala que não indica para ninguém e tal. Só que do jeito que a senhora tinha falado, eu achei que tinha a ver com outro livro, sei lá. Eu até fui pesquisar, que tinha a ver, já achei Romeu e Julieta, uns negócios além disso. Porque, assim, Amor de Perdição, que eu não toquei no assunto hoje, porque é da próxima turma. Mas ele é um livro encadeado por cartas. Vocês vão encontrar isso no prólogo do livro, dependendo da edição que vocês compraram. Eu não me lembro agora o nome do crítico, é uma narrativa sustentada por cartas, porque praticamente os dois não têm contato, a não ser por cartas. Não é? Sim, sim. É o meu grupo que vai apresentar semana que vem. E outra característica é que ele é um Romeu e Julieta romântico. É do período do romantismo. Porque ele vai contar a história de um amor impossível, que acaba tudo em morte. Isso mesmo. Mas então tá bom. Agora eu entendi, professora. Muito obrigada. Todo mundo entendeu? Acho que é isso, então, professora. Muito obrigada, boa noite e até mais. Eu estou procurando aqui alguma coisa, mas eu vou achar. Eu tenho, inclusive, esse texto no meu computador, eu vou procurar e vou mandar para vocês. Boa noite, gente. Fiquem com Deus. Muito obrigada pelo trabalho mais uma vez. Um beijo no coração. Beijo com Deus. Vocês são lindos. Tchau. Tchau.